Bom dia, jovens. Voltamos para o vídeo 3 da nossa aula de hoje de ciências do dia 26 de junho de 2020, no sétimo ano manhã. Estamos falando da unidade 3 do livro 2, classificação dos seres vivos. Vamos ver aqui a árvore da vida, certo? A árvore filogenética. O que é a árvore da vida? A árvore da vida ela vai explicar como originou os seres vivos, certo? Temos aqui a imagem de alguns seres, certo? E vemos aqui linhas. Essas linhas mostram o caminho evolutivo. De baixo para cima é o caminho que esses seres foram surgindo. Nesse ponto, ciclo rosa é teoricamente uma teoria do ancestral que existiu há milhões de anos, certo? Aqui nessa linha temos o que? A linha direita, ele formou seres simples, seres unicelulares que não possuem núcleo, as bactérias, certo? E seriam o primeiro ramo que esse ancestral deu origem. Depois temos a linha à esquerda, que no qual ela se dividiu em mais dois ramos. Seres simples, aqui estamos vendo na direita a chaia, seres unicelulares, que não possuem núcleo, e à direita temos seres que possuem núcleo, o domínio eucária, certo? Esse domínio eucária é o domínio de seres, certo? Que possuem núcleo. O domínio eucária é um domínio onde podemos classificar seres que possuem núcleo eucariote. E o domínio archaia e bactéria são domínios à parte. Archaia e bactéria são seres diferentes por habitarem locais diferentes. Archaia são bactérias primitivas que vivem em regiões de extrema tolerância. É o caso de bactérias que vivem em regiões salgadas, muito salgadas, principalmente regiões com mar morto, que tem um alto índice de sal, certo? E a bactéria vive em todos os ambientes, certo? Menos os ambientes salgados, certo? E esses dois domínios estão no reino Monera das bactérias. E Eucária ele está nos outros quatro reinos: reino Animalia, Fungi, Protista, Plantae, certo? Só que possui certas características: reino Animalia, vertebrados, Fungi, tem os protistas unicelulares, protistas pluricelulares e Plantae, plantas, certo? Saindo da parte vivo, vamos para a parte não vivo. Os vírus são seres primitivos, seres não vivos, na atual classificação, que existem desde que a Terra surgiu, há bilhões de anos. Os vírus são seres não vivos que possuem material genético, DNA ou RNA, certo? Possuem uma cápsula proteica que protege esse material genético, que é chamado capsídeo, certo? E, nesse caso, os primeiros seres vírus a ser estudados são os bacteriófagos, vírus que atacam bactérias. São parasitas obrigatórios porque só têm a capacidade de se reproduzir dentro da célula. Eles são obrigados a parasitar células para poderem reproduzir. Nesse caso, os vírus atacam todos grupos de seres vivos dos 5 reinos, certo? Aqui temos a imagem de um bacteriófago. Aqui seria um vírus que ataca bactérias. Aqui é um ser que não possui célula. Aqui é uma estrutura, toda essa estrutura que vocês estão vendo é proteína, certo? Que parece uma nave espacial, mas não é. E aqui temos nesse pequeno cápsula material genético desse vírus. E aqui temos vírus em forma de bastões, certo? O vírus que ataca plantas, principalmente
plantas que fabricam cigarro, ok? Vamos mais à frente. Temos também a reprodução viral. Vocês vão entender como acontece a reprodução viral. A reprodução viral, jovens, uma reprodução que um vírus pode originar milhões de vírus novos, utilizando também o material genético da célula que foi invadida, certo? Isso pode ocasionar uma reprodução em minutos, certo? Rapidamente. As doenças virais mais conhecidas no homem causadas por vírus: cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite infecciosa, dengue, gripe, poliomielite, herpes, febre amarela e AIDS. Cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite, poliomielite foram uma das epidemias mais comuns no início do século XX, mas foram controladas por causa da BCG. BCG é essa vacina no qual cada um de vocês, eu e vocês, temos no braço aquela marquinha branca. É a vacina que combate a cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite infecciosa e poliomielite, certo? Atualmente temos também epidemias de gripe, dengue, febre amarela, certo? Todos os anos. A AIDS e a herpes são doenças transmissíveis por contato, certo? Que será falado mais à frente. Aqui é a imagem das etapas de uma reprodução do vírus bacteriofágico que ataca as bactérias. Aqui seria uma bactéria, aqui o material genético da bactéria e aqui o vírus bacteriofágico. O vírus, ele libera o seu material genético, que está aqui em rosa, dentro da célula bacteriana. Essa estrutura proteica não tem mais utilidade, é descartado. O que acontece? Esse material genético se mistura com o material genético da bactéria, a bactéria é forçada a produzir novos vírus, e esses vírus matam a célula que produziu ela, saindo do seu corpo. Vocês podem acompanhar da primeira, segunda e terceira fase, certo? O fato de destruir células, os vírus são perigosos porque eles matam seus hospedeiros, destroem eles. Então, por isso que os vírus são assassinos por natureza, certo? Porque atacam e destroem as células, nesse caso, principalmente células do nosso corpo, que são úteis à nossa vida. A vacinação jovem. A vacinação ela foi realizada primeira vez no século XVIII, certo? Por britânico Edward Jenner, certo? Ele estudar várias doenças epidemiológicas da época. Ele viu uma doença específica chamada varíola. Varíola essa é a doença que provoca ferimentos, ulcerações pelo corpo, formando bolhas e pus, certo? E na época existia dois tipos de varíola: varíola humana e varíola bovina, certo? Ele percebeu que as mulheres que tiravam o leite das vacas, elas pegavam a varíola bovina, mas não pegavam a varíola humana, certo? Então, o médico, ele tirou amostras de pus das vacas, separou, coletou e separou principalmente a parte líquida que tinha os vírus das vacas, da varíola da vaca, e aplicou em pacientes que tinham doenças. E todo período histórico temos exemplos de tratamento. É o caso desse jovem rapazinho tomando a vacina voluntariamente, certo? Quase amarrado. Foi um paciente, um menino de 10 anos, que tomou varíola bovina, estava com varíola humana, certo? Em poucos dias, esse garoto, ele curou da varíola humana, certo? Por causa que as vacas
elas tinham um vírus dessa varíola bovina que era fraca. Por isso que as mulheres que tiravam leite de vacas doentes, elas recebiam o vírus indiretamente das vacas, elas contraíam a doença e seu corpo produzia os anticorpos, certo? Anticorpos esse que é a defesa do nosso corpo, certo? E o que o britânico fez? Ele injetou esse vírus nos pacientes e o paciente produziu os anticorpos que combatiam a varíola humana, certo? Então, a partir disso, criou-se a vacina, que vem do nome latim. Vacinas vem do latim, que significa vacas, em alusão à descoberta do tratamento utilizando vírus atenuados, vírus fracos, que a maioria das vacinas são assim. Elas auxiliam na produção de anticorpos no nosso corpo, para auxiliar o nosso sistema imunológico, certo? Terminamos essa parte do vídeo, continuaremos daqui a pouco a próxima parte.